Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais decisivas de toda a Bíblia. Um momento, sabe, um momento que simplesmente definiu o destino de uma nação inteira. Imagina só por um instante. E se uma única decisão pudesse selar o destino de uma geração inteira? Pois é, uma escolha, um relatório e uma reação. Uma reação que ia ecoar por 40 longos anos. Essa é a história que a gente vai desvendar em Números 13. Pensa bem no cenário. Depois de séculos de escravidão no Egito, anos e anos vagando pelo deserto, o povo de Israel estava ali, na fronteira do sonho. Tudo, absolutamente tudo pelo que eles esperaram estava logo ali, do outro lado. Mas, entre a promessa e a posse, tinha uma missão. Então, antes de avançar, uma ordem foi dada. Uma missão de reconhecimento que, no fim das contas, se tornaria um verdadeiro teste para o coração daquele povo. E a instrução era bem clara. Olha só, 12 homens, um líder de cada tribo, tinham que entrar na terra. A missão: ver como ela era, avaliar o povo, as cidades e, claro, trazer um relatório completo. Eles tinham 40 dias para ver com os próprios olhos a promessa de Deus. E o que será que eles encontraram lá? Bom, o que eles viram foi uma dualidade impressionante. Uma terra que era ao mesmo tempo de uma beleza incrível e de um terror paralisante. A terra era tudo que Deus tinha prometido e muito mais. Era de uma fertilidade absurda. E a prova viva disso foi um único cacho de uvas. Mas não um cacho qualquer. Era um cacho tão grande, tão pesado, que precisou de 2 homens para carregar. Tenta imaginar essa cena. Isso não era só fruta, era a evidência física da bênção de Deus. Mas é aqui que o conflito começa a tomar forma. Porque, de um lado, eles tinham essa prova incontestável da abundância de Deus. Mas do outro, um obstáculo apavorante. Eles viram habitantes fortes, cidades muradas, super protegidas, e no meio deles, os descendentes de Anak. Gigantes, homens tão altos que os espias se sentiram como gafanhotos perto deles. E é nesse ponto que o teólogo Matthew Henry faz uma observação, cirúrgica. Ele diz que a prova estava ali, visível, dava para tocar. Mas o fato é que nem 1000 provas, nem 1000 cachos de uva gigantes conseguem convencer um coração que já decidiu ser dominado pelo medo. E então, os 40 dias acabam. Os 12 espias voltam para o acampamento. Dá para imaginar a cena? A nação inteira ali, esperando, ansiosa. Só que em vez de um relatório, o que eles trazem são duas visões, completamente opostas, da mesmíssima realidade. Primeiro vem a voz da maioria, 10 dos espias. E o que eles fazem é pintar um quadro de puro desespero. Sim, eles até admitem que a terra é boa, mas o medo grita mais alto. É como se o medo deles estivesse procurando ameaças. E achou, em todo lugar. As palavras deles começam a espalhar pânico. A gente não pode, eles são mais fortes. Aquela terra devora quem mora lá. Mas aí, no meio daquele mar de medo, 2 vozes se levantam, Caleb e Josué. E olha que interessante, eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas. Só que o relatório deles era diferente. Vinha de outro lugar. Era um relatório de fé. A confiança deles não estava na própria força, de jeito nenhum. Estava no poder de Deus que estava com eles. E tem uma frase do Charles Spurgeon que resume isso perfeitamente. Ele diz: a incredulidade sempre encontra gigantes. O ponto não é que os gigantes não existiam. Eles eram bem reais. O problema todo estava na interpretação. A incredulidade, ela foca nos obstáculos, ela aumenta o tamanho deles e acaba se esquecendo completamente de Deus na equação. Então, o povo tinha 2 caminhos bem na sua frente: o caminho do medo ou o caminho da fé. E a escolha que eles fizeram não foi uma escolha lógica, fria. Foi uma escolha que veio direto do estado do coração deles. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Incredulidade não é só a falta de prova, não é não acreditar. É muito mais. É uma escolha ativa. É olhar para uma situação, ver todos os fatos, os problemas, os gigantes e decidir agir como se Deus não estivesse na jogada. Ou pior, como se ele não fosse forte o bastante para resolver. Tem um comentário na Bíblia de Genebra que aponta exatamente o erro deles. A comparação que eles fizeram foi totalmente errada. Em vez de comparar o tamanho dos gigantes com o tamanho do Deus Todo-Poderoso deles, eles se compararam com gigantes. E claro, quando se faz isso, o resultado é óbvio. Eles se sentiram minúsculos, insignificantes.
como gafanhotos. E a gente sabe, né? Toda escolha tem uma consequência. E a escolha de uma nação inteira, de abraçar o medo em vez da fé, essa escolha teve um preço. Um preço bem alto, preciso e muito, muito doloroso. 40 anos de deserto. A consequência foi quase poética de tão trágica. Para cada um daqueles 40 dias que os espias passaram na terra duvidando, a nação inteira passaria 1 ano vagando no deserto. 40 dias de medo se tornaram 40 anos de deserto. Aquela geração que chegou tão perto, que viu a promessa com os próprios olhos, não entrou. Ok, mas por que essa história tão antiga ainda importa tanto pra gente hoje? É simples, porque o conflito central dela se repete todos os dias. A promessa de Deus continua de pé, mas os gigantes também. Então, a pergunta que essa história joga no nosso colo é: quais são os gigantes que aparecem na nossa frente hoje? Em que áreas da vida a promessa de Deus parece impossível por causa dos obstáculos que a gente vê? Eles podem ter vários nomes, né? Pode ser uma crise financeira que parece não ter fim, um diagnóstico médico que assusta, um relacionamento que se quebrou, um chamado, um sonho que parece grande demais, impossível. Ou, às vezes, é só aquele medo do futuro, sabe? Um medo que paralisa. Todos nós encaramos os nossos próprios gigantes. E quando a gente olha para essa história com uma lente cristã, a gente descobre uma verdade ainda mais profunda. A terra de Canaã, na verdade, era um símbolo, era uma sombra do que estava por vir. A verdadeira terra prometida, o descanso final, a herança de verdade, é a pessoa de Jesus Cristo. E o jeito de entrar nessa promessa não é pela força, não é pelo mérito, é pela fé. Olha, a vida sempre vai ter gigantes. Sempre. Encarar os gigantes não é a tragédia. A verdadeira, a maior tragédia de todas é chegar na beirinha da promessa de Deus e dar um passo para trás por causa do medo. É deixar a incredulidade roubar a herança que já foi preparada. E é por isso que essa análise de hoje nos deixa com essa escolha. A mesma escolha que Israel enfrentou lá atrás, há milênios. A perspectiva que a gente adota, ela vai ser definida pelo tamanho dos gigantes que estão na nossa frente ou pelo tamanho e pelo poder do nosso Deus. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.